No ar, podcast FURB FM. Na quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, alunos do curso de teatro da FURB apresentam como peça de formatura o espetáculo Em um Sol Amarelo. Serão 2 sessões gratuitas às 7 e 9 horas da noite na Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais, no centro de Blumenau. O encontro vai ser presencial, mas por conta da pandemia a entrada será limitada. Para participar é preciso reservar o ingresso no Instagram @teatrofurb. Já corre lá e garante o seu. – 22 de maio de 1988, Bolívia. Um desastre natural. Casas destruídas, centenas de feridos, muitos mortos. Terremoto é terremoto. A quem devemos culpar? Ao destino? À desgraça? Ao governo? À falta de sorte? E logo em seguida do terremoto, o que fica, se os que deviam proteger roubaram até as muletas? Para conhecer todos os detalhes da peça e como está a emoção dos artistas, nós conversamos com o Ícaro Correia, que é aluno da FURB e um dos atores da peça. Seja muito bem-vindo, Ícaro. Você poderia se apresentar aqui para o nosso ouvinte e dizer como é que está sendo esse momento para você? Eu vou começar primeiro agradecendo já o convite. É muito legal estar aqui para a gente falar um pouco sobre a nossa montagem, sobre esse momento que é muito importante também, tanto para mim, imagino que para minha turma toda. Eu sou o Ícaro Correia, eu sou ator, eu sou professor, sou pesquisador também e estou me formando agora do curso de teatro aqui da FURB. Para encerrar esse ciclo, a gente está nessa montagem, que é da graduação, que é esse lugar que finaliza esse ciclo, que é o curso. A gente está tendo o privilégio também do retorno do teatro para a forma presencial. Depois aí de quase 2 anos da gente não conseguir ter contato com o público, e principalmente a gente do teatro, que é essa arte que faz com o público no encontro. Então está sendo muito, muito prazeroso, está sendo muito divertido e muito emocionante também. Bom, o enredo da peça é um terremoto em que muitas pessoas se machucam, teve denúncias de corrupção, entre outras coisas. Por que vocês escolheram esse texto? Quando a gente leu o espetáculo pela primeira vez, o texto do espetáculo pela primeira vez, foi em outubro, novembro do ano passado. E como esse texto era muito atual, assim, a gente queria muito falar sobre isso. Falar o que as pessoas que passaram pelo terremoto da Bolívia estavam dizendo. Como isso era muito importante pra gente. E aí a gente passou pelo primeiro processo de montagem. E quando a gente começa de novo daí com esse texto, nesse semestre, cada vez que a gente lia mais o texto, é como se aquilo ali fosse o que a gente está vivendo talvez hoje aqui no Brasil. Não de forma de terremoto, como o texto traz, que ela é uma tragédia natural e isso acontece e ponto, né? Tipo, a gente não consegue evitar as tragédias naturais. Mas o texto fala sobre o homem e sobre como esses homens lidam com o pós-terremoto ou durante o terremoto. E o teatro é isso, é essa arte do homem e como essas dores que são da Bolívia também são dos nossos aqui do Brasil. E o fato de ser América Latina foi essencial para essa escolha que vocês fizeram? Sim, eu lembro que eu tinha uma professora no começo da graduação, assim, que ela falava pra gente começar a olhar a América Latina com os olhos de latinos. E quando eu sugeri esse texto pra turma, foi muito por isso também, com uma necessidade de falar sobre a gente. E a cada dia que a gente sai da sala de ensaio, não muda somente a forma da gente fazer teatro ou da gente enxergar a cena como atores técnicos, mas o que muda eu, Ícaro, como humano, quando eu estou colocando na minha boca um texto que não é fictício. Porque o espetáculo não é uma história fictícia. O espetáculo retrata um povo da Bolívia que viveu o terremoto. É muito interessante da gente pensar que foi um grupo de teatro que foi à Bolívia para recolher esses relatos para escrever o texto. Então ele fala de muita coisa e fala da gente também aqui do Brasil.
Você vinha falando antes da gente começar a gravar que a sonoplastia do espetáculo, por exemplo, vai ser ao vivo. Como é que vai ser isso? Isso. A peça se passa num terremoto. E aí, quando a gente pensou em sonoplastias ou sonorizar o espetáculo, uma das questões que foi levantada foi: mas se a gente colocar um som mecânico, talvez não dialogue tanto com o que a gente está querendo trazer. A gente tem uma proposta de trazer esse público perto da gente, não perto no sentido literal, mas de uma proximidade, de que eles se sintam nesse terremoto junto com a gente. Então, a música vem muito com esse intuito também, de ser um lugar de proximidade. Ela também é um texto, ela faz parte do texto e ela tá muito dentro desse lugar do povo. Então as canções foram escolhidas que são canções de comunidade, tem uma música de ninar. Então são músicas muito bem pontuadas. Tem músicas que a gente pega o nosso texto e a gente musicalizou ele, então a gente vai dar o texto de forma cantada para trazer mais esse lugar do isso é nosso. Essas canções também eram daquele povo e a gente tá compartilhando aqui esse momento que é muito triste e de fato é muito triste. E por falar em sonoplastia, vocês estão fazendo tudo nesse espetáculo? Montagem, direção, cenário, iluminação? A gente tem uma direção, que é do professor Roberto Murphy, a gente tem a preparação corporal, que é da professora Ivana, a interpretação, que é da professora Paula, e a preparação vocal, que é do professor Eusébio. Então as preparações do elenco, elas são feitas pelos nossos professores. A direção é do Murphy, e aí o Murphy ele vai pensando a direção, o cenário e a luz, mas tudo isso é muito compartilhado com o coletivo, né? Pra gente também pensar junto como que se faz isso. É importante a gente pensar que a gente está saindo daqui da graduação, né? Então, futuramente, somos nós que vamos dirigir, que vamos pensar a iluminação, que vamos pensar o cenário, não somente a interpretação, para a gente também entender como que funciona o trabalho de um diretor, como que funciona pensar a iluminação para o espetáculo, a própria sonoplastia. Então, é muito conjunto, a gente faz essa obra muito no coletivo, assim, a gente entende tudo o porquê. E a gente sugere muitas coisas, e aí eles vão, isso é interessante, vamos lá, testamos, se não dá certo, troca, e sugerem outras coisas. E a gente tá fazendo muito no coletivo mesmo. A gente já está caminhando para o final dessa entrevista, Ícaro. Muito obrigada. É muito bom saber que aqui dentro da universidade a gente também consegue que os nossos alunos tenham esse tipo de experiência e chegar na final da graduação com um espetáculo montado, né? Sim, é meio que um misto de medo, mas também de felicidade e muita honra de fazer o curso. É muito nítido ver o meu crescimento tanto quanto artista, mas também como pessoa, porque o curso me mostra isso claramente, o como foi grandioso poder ter feito parte da vida dessas pessoas e o como as pessoas que passaram pela minha vida me acrescentaram cotidianamente alguma coisa. Sair daqui agora com esse lugar também de medo é uma rotina, a gente estava junto todos os dias, todas as noites e fazendo o que a gente escolheu fazer para nossa vida, que é fazer teatro. Então a gente vivia o teatro diariamente. Saio daqui com a certeza de que tenho bases bem sólidas, assim, com seguranças, com agora parceiros de trabalho, que nos encontramos nos palcos e nas salas de aula. É uma honra, de verdade, ter feito o curso de teatro aqui na FURB. Muita sorte, então, dia 15. Você que está com a gente até agora, são 2 apresentações, às 7 e às 9 horas da noite do dia 15. E para retirar o ingresso, é preciso clicar lá no link disponível na bio do Instagram, @teatrofurb. Então agora, Ícaro, para dizer tchau de verdade, convida aí a galera para o espetáculo. E aproveito para vocês assistirem, prestigiarem esse retorno das cenas que vai ser no dia 15 com o teatro. A gente poder receber vocês na nossa casa para mostrar o que a gente sabe fazer. Quer fazer teatro e mostrar um pouquinho do resultado que é o nosso curso. Desse percurso de 4 anos que foi muito divertido e que pra gente tá sendo muito divertido. E vocês vão curtir muito e vão estar junto com a gente vendo teatro novamente depois de quase 2 anos sem poder estar nos palcos e nas plateias. Muito obrigado por ter vindo até aqui conversar com a gente. Até a próxima.
A gente segue neste episódio falando com o professor do curso de teatro da FURB, Roberto Murphy, que está dirigindo essa peça também. Seja muito bem-vindo por aqui, professor. Você pode se apresentar aos nossos ouvintes também e contar um pouquinho desse processo que está acontecendo? Muito obrigado pela acolhida aí do nosso espetáculo. É sempre muito bom estar divulgando as nossas ações do curso e, nesse sentido, a FM FURB tem sido sempre muito parceira nossa. Muito obrigado. Bom, eu na verdade me coloco sempre diante de uma montagem como essa como um mediador, né? Como um facilitador das potencialidades dos nossos alunos. Nessa experiência, nessa montagem não é diferente, né? O curso, na verdade, ele organiza esse final, essa apresentação, essa montagem, a partir de outras etapas já concluídas durante o curso, né? Então o curso inicialmente ele prepara o ator para logo em seguida ele começar a ir para os caminhos da direção, entendendo como é que funciona a encenação, e em seguida mergulhamos em dramaturgias, e aí é nesse momento que nós escolhemos os caminhos das nossas montagens. E essa montagem, essa prática de montagem, essa disciplina, ela é amparada por outras 3 disciplinas do semestre. Então é um trabalho muito coletivo, é um trabalho muito dinâmico nesse sentido e muito democrático também. É um exercício de democracia nosso enquanto educadores, até porque a gente entende a arte sempre como um lugar de expressões individuais, coletivas, e isso para nós é muito importante. Isso faz muito parte dessa montagem. E como é para você ver esse aluno entrando no curso, as mudanças e depois de 4 anos ver eles montando uma peça como Em um Sol Amarelo? É uma satisfação enorme, porque a gente já inicialmente percebe o diferencial dessa pessoa que nos procura para fazer arte, para fazer teatro. Então já vem com ele um potencial muito expressivo, muito potente, e cabe a nós essa lapidação. E à medida que a gente vai trocando, entendendo esses caminhos, quando a gente vai entendendo qual é a identidade desses alunos, a gente vai buscando trocas que possam potencializar. E quando a gente percebe esse final, quando a gente começa a entender que essa potencialidade que já veio desde o início se organizou, se potencializou, é uma satisfação imensa, porque sabemos que vamos contar aí com profissionais muito qualificados no mercado, e isso a gente pode ver nas ações que eles desenvolvem. Uma grande satisfação, com certeza. Essa já é a segunda peça apresentada por esta turma, né, professor? Nós podemos dizer que agora nós temos uma tradição? Sim, na verdade o curso, desde que ele existe, isso faz já, o curso iniciou em 94, a primeira turma se formou em 99, desde lá nós temos essa tradição. Todos os anos, todos os semestres, na verdade, nós temos uma prática de montagem. Então, isso já se tornou algo até esperado pelos demais alunos dos outros cursos, pela comunidade, já faz parte do calendário cultural da cidade, esse produto artístico que a gente desenvolve na universidade. Durante o curso nós temos a MUD, que é a Mostra Universitária de Direção e Encenação. Nós temos o Finalizarte. Todo final de semestre, fora a pandemia, a gente tem eventos de todas as áreas das artes, mostrando o que se fez durante o semestre. Isso já faz parte da cultura da cidade, né? Das artes da cidade. É sempre muito bem esperado pelo público que nos prestigia. E antes de começar a gravar, a gente vinha conversando também que esse texto foi escolhido porque tem uma função aí de fazer uma ponte com as discussões atuais e trazer reflexão, né, professor? Essa obra, esse texto, na verdade, ele fala sobre um evento acontecido em 1998, mas ele permanece extremamente atual, porque a peça ela demonstra o ocorrido, mostra os efeitos que o terremoto causou, mas também o pós-terremoto, como foram geridos os recursos sociais e, enfim, que foram destinados para acolher, vamos dizer, as pessoas que foram atingidas. Então a gente faz um paralelo quanto a outras situações que nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas em outros lugares em que, mesmo estando havendo aí uma crise humanitária, sempre há a corrupção que faz com que a dor se intensifique. Então é uma crítica que nós fazemos, não é só uma apresentação de um contexto, né, de um evento sísmico que aconteceu num determinado momento, mas a gente está utilizando esse argumento para fazer uma ponte com discussões atuais, políticas e sociais que nos interessam conversar com a nossa comunidade.
É uma crítica para ser pensada, não queremos polemizar, mas nós queremos pensar a respeito de situações que acontecem cotidianamente. Muito obrigada pela conversa e tudo de bom nessa estreia. Lembrando que a peça terá 2 sessões, às 7 às 9 da noite do dia 15 de novembro, e que para retirar o ingresso é preciso clicar no link disponível na bio do Instagram, @teatrofurb. Muito obrigada, professor Roberto, muito obrigada, Ícaro, e a gente se encontra lá no dia 15, então. Produção e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FurbTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira na FURB FM 107,1.